Boa noite a todos. Vamos começar com mais um chat. E esse chat é um chat bastante interessante, principalmente para o dia de hoje, né? Um dia em que o mundo derreteu. E nesse dia houveram grandes possibilidades de se ganhar dinheiro. Enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Então, eu digo para vocês o seguinte: nesse mercado sempre existe oportunidade para se ganhar dinheiro. Por pior que seja a situação, quem conhece o mercado ganha dinheiro, ganha muito dinheiro. Eu te digo mais: ganha-se mais dinheiro em posições vendidas do que em posições compradas. Ganha-se mais e mais rápido dinheiro em posições vendidas do que em posições compradas. Então a gente vai começar esse chat agora para falar um pouquinho sobre um pouco de burocracia, como é que funciona, né, a parte de venda na corretora, estratégias operacionais, enfim. A gente vai falar um pouquinho sobre esse mundo de estar vendido. O que significa estar vendido, o que significa ganhar com a venda, porque nesse mercado a gente ganha se a gente comprar barato e vender caro, ou se a gente vender caro e comprar barato. Tanto faz. A gente só precisa ter uma tendência bem definida. Tá certo? Então vamos começar aqui com o nosso chat. Muito simples. Estamos aqui, né, isso aqui é o Home Broker, né? Você faz login normal, acessa a tua conta. Vou acessar a conta aqui. E depois, nesse canto superior esquerdo, tem ali investir. Ações e opções, BMF, fundos, tesouro, clube. Vamos de ações e opções. Compra, venda, lançamento, coberto. Montar trave, exercício, aluguel. Então tá aqui, aluguel. Em cima desse aluguel, botar um pouquinho mais para cima aqui, que ele vai caindo, né? Vai vindo para baixo. Cadê o aluguel? Tá aqui, aluguel. Ordem doadora, ou seja, você pode ter uma ação, uma carteira de ações que você quer botar para alugar. Você ganha alugando. Ou seja, você põe à disposição para alguém tomar de você, para alguém alugar de você temporariamente. Então você tem aqui a ordem de doador, acompanhamento. Você acompanha as ações que você pôs para alugar, ou você aluga, e aqui tem um contratozinho que você tem que assinar. Então eu vou entrar aqui rapidamente nesse contratozinho. Não tem nada demais, você chega, põe lá textos aqui, solteiro, casado, parará, tem todo um contrato, tá certo? Com as cláusulas normais, você assina, manda para a corretora e, enfim, e chegando lá na corretora você, enfim, começa a operar. Então é um contrato normal, é um complemento do cadastro. Então vou voltar aqui, alugar, como alugar. O interessante aqui é que existem várias perguntas. Isso aqui é um texto onde ele é dividido em 15 perguntas. O que é aluguel? Aí começa respondendo, né? Aí fala um pouquinho de aluguel. O próximo, a quem se destina o aluguel. Então, de uma forma resumida, né, eu digo para vocês que alugar e operar no mercado de venda é muito mais tranquilo do que você possa imaginar. Operar no mercado de baixa é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Os objetivos são alcançados de forma muito mais rápida, tá certo? E da mesma forma que existe no mercado de alta, no mercado de baixa você também monta a sua estratégia,
Naquela velha história, né? Estratégia, disciplina e paciência. Por que que você está entrando vendido? Qual é a figura gráfica que te mostra que é para vender? Qual é o objetivo daquela figura gráfica? Ou qual é o objetivo daquela venda? E se der tudo errado, qual é o nível de perda que você vai limitar? Ou seja, stop. Então, toda vez que você entra no mercado, você responde essas três perguntas. Por que eu estou me posicionando? Seja na compra ou na venda, tanto faz. Qual é o objetivo de ganho em um mercado em alta ou em baixa, tanto faz. E se der tudo errado, qual é o meu nível máximo de perda para aquela operação? Ou seja, qual é o meu nível de stop? Tá certo? Em termos gráficos, então não tem mistério. Você veja numa posição de alta ou numa posição de baixa, as figuras são as mesmas. Tá certo? Outro dia eu estava brincando até com uma cliente nossa que tem dificuldade em comprar. Nós, comuns mortais, temos dificuldade em vender. Mas essa pessoa, ela tem dificuldade em comprar e vende muito bem. Opera bem na ponta vendida. Algumas dessas pessoas, né, que acompanham o nosso chat sabem de quem eu estou falando. Não vou falar em nomes aqui. Inclusive essa pessoa está presente na nossa palestra. Quer dizer, não tem nada demais. E saber, da mesma maneira que saber comprar é uma arte, saber vender também é uma arte. Então as pessoas têm que treinar. Eu estou lendo um livro muito interessante sobre a psicologia do mercado que diz que a primeira coisa é você não achar que você serve ou não serve para aquilo. Você pode ser muito bem sucedido no que você faz e quando você vai entrar no mercado acionário, você só toma prejuízo. Por quê? Porque você não se preparou para aquilo. Você pode ser um financista muito bom, você pode ser um engenheiro muito bom, você pode ser um advogado muito bom, você pode ser inclusive um analista muito bom. Mas na hora que você vai operar, você não consegue lidar com essa pressão. E, na verdade, a pressão vem muito mais por falta de treino, por falta de prática, por falta de conhecimento, do que qualquer outra coisa. Por isso que a gente faz sistematicamente, mostra mercados à vista, comprando, vendendo. Hoje mesmo nós pusemos uma operação de venda, Bradespar caiu 3%. Eu chamei um stop bem antes de chegar no objetivo, porque eu precisei me ausentar e eu não pude ficar olhando a operação. Mas deu uma compra e uma venda. A compra com 1,40 de alta, a gente saiu praticamente na máxima do dia, né? E a venda de Bradespar a gente saiu com um pequeno lucro, podendo, dentro do objetivo traçado, poderia ter ganho mais 1,40. Ganhamos 0,40. Mas como eu tive que me ausentar praticamente a tarde inteira, não pude ficar olhando. E eu não quis, nesse mercado bastante difícil, no sentido de muita volatilidade, né? Eu não quis ficar exposto, porque tudo poderia acontecer, ou nada. E tudo aconteceu a favor de um mercado em queda. Mas enfim, então, para se operar no mercado de venda, é uma exigência da corretora, as ações têm que fazer parte do índice Bovespa, obrigatoriamente. Se não faz parte do índice Bovespa, a corretora não deixa alugar. Então, o que é, na verdade, um aluguel? Então, existe pessoas físicas ou jurídicas que elas têm um posicionamento em ações que elas, por qualquer motivo, não podem ou não querem vender. E, enfim, elas querem ganhar algum trocado em cima disso. Então, elas alugam para alguém que queira pagar uma taxa em cima dessa posição.
Então, a pessoa vai, solicita para a corretora, existe uma lista de ações que estão à disposição, né, numa entidade, uma empresa chamada BTC, né, um banco de títulos, onde essas ações ficam lá expostas para serem alugadas, e elas têm um código. Cada ação daquela que está para alugar tem um código, como se fosse uma vitrine. Aí, dependendo do prazo, dependendo da taxa, as taxas variam um pouquinho. As taxas, enfim, podem estar entre 0,5% a 1%, 5%, depende, né, oferta e procura. Quanto mais a procura por aquele papel, maior é a taxa de aluguel. Por quê? Porque maior é a expectativa ou a perspectiva dessa ação cair. Você pode alugar por uma semana, você pode alugar por 10 dias, por 50 dias, por 6 meses. Enfim, na verdade, quem põe para alugar é que determina esse prazo. Eu tenho Vale, eu quero alugar por 6 meses. Ele põe o prazo lá, aluguel por 6 meses. O interessante é que esses aluguéis podem ser reversíveis ou não. O que é reversível? Reversível é quando você pega um aluguel, por exemplo, por um mês, uma semana depois, né, pega, por exemplo, Gol, em, sei lá, 20 pregões, 15 pregões, mais ou menos, o papel caiu 40%. Então, aluguei por um mês, chegou 15 dias depois, já caiu 40%, eu vou lá e recompro e devolvo a ação para o dono, enfim, devolvo a ação, peço para a corretora devolver a ação. Então, você vai pagar aquele aluguel pro rata. Então, se for, vamos dizer que você pegou um aluguel que iria te cobrar 5% ao ano. Se ficou 2 semanas, você vai pagar pro rata 2 semanas de 5%. E tem aquele aluguel que é reversível e o não reversível. Obviamente que eu sugiro que vocês peguem sempre um aluguel que seja reversível, porque vocês podem entregar esse papel a qualquer momento. Não reversível, você tem que ficar com o aluguel até o final. Você não precisa estar vendido, obviamente, mas você fica com a posse do papel até o seu vencimento e você paga a taxa inteira. Então existe o aluguel reversível e o não reversível. Então, sempre procurem, solicitem aluguéis reversíveis. Tá certo? Então, o aluguel é uma ação que as pessoas põem à disposição e elas cobram uma taxa de remuneração por esse empréstimo. O tomador do aluguel, aquele que aluga, que vai pagar o aluguel, ele dispõe desse ativo na sua carteira para poder vender esse papel. Eu não vou entrar aqui em todas as modalidades, mas eu vou entrar aqui nas principais só. E depois a gente vai mostrar um pouquinho de prática. A quem se destina esse aluguel? A qualquer pessoa, né, que queira, porque, primeiro, a quem se destina o aluguel, ou seja, a quem se destina quem quer alugar, botar para alugar. Então, por exemplo, fundo de pensão, por exemplo, é um grande exemplo. Eu ponho para vender ali, todos os proventos pertencem ao dono do papel e não quem alugou. Uma carteira de longo prazo, de investidor de longo prazo, né, uma pessoa que tem um patrimônio em ações e não quer se desfazer. Vale Rio Doce, por exemplo, comprou a R$5, não vai se desfazer a 45, nem a 50, nem a 39. Ele vai ficar com esse papel para longo prazo. Então ele pode botar para alugar. E aquelas pessoas que querem se beneficiar no mercado em queda, como o mercado de hoje, esses são os interessados em pegar esses papéis, vender os papéis. Aí você vai dizer, mas eu vou vender uma coisa que não é minha? Vai. Essa é a estratégia. Você aluga o papel, né? O papel, você tem que ter garantias para alugar esse papel. Normalmente as garantias são em dinheiro, pode ser em ações também, mas não pode ser ação objeto do seu aluguel. Eu tenho Petro, vou alugar Petro para vender.
Não pode. Eu tenho Petro, vou botar Petro à disposição para alugar Vale? Pode. Petro não pode. Eu tenho Petro para alugar Petro? Não pode. Tá certo? Então se destinam àquelas pessoas que querem se beneficiar, montar uma posição vendida no mercado para ganhar no mercado em queda. Porque se você está comprado no papel, eu comprei Bradespar, tinha uma posição de Bradespar, eu estopei por qualquer motivo, eu saí no lucro, enfim, tanto faz, e o mercado caiu. Eu não ganhei com isso, eu ganhei quando ele subiu. Eu comprei a 10, vendi a 15, ganhei uma fortuna. Ele veio de 15 para 10, não ganhei nada com isso, não me beneficiei desse movimento de queda. Então eu alugo ele no dia que tiver na minha posição, na minha custódia, aí eu vendo esse papel e é rápido, no máximo de um dia para o outro, no máximo, muitas vezes até no mesmo dia. Muitas vezes você aluga, olha só, você não alugou o papel, mas você optou para aquela venda descoberto, ou seja, você vende sem ter, para zerar no mesmo dia. O mercado está indo tão bem, por exemplo, que você acha que vale a pena ficar numa posição vendida. Aí você liga para a corretora, você tem um prazo para fazer isso, pede para alugar porque você vai entrar numa posição vendida. Você vai ficar dormido numa posição vendida, ou seja, você vai passar de um dia para o outro numa posição vendida no papel. Tá certo? Então aí são dois produtos. Um é o aluguel, que tem um contrato, e o outro é uma posição vendida, um day trade vendido, que você também precisa alugar, precisa assinar um termo lá de compromisso. Tá certo? Então, enfim, como funciona? Aquilo que eu digo, vocês liguem para a corretora, tem aqui no próprio. Primeiro vocês assinam, né? Assinam aquela documentação que eu mostrei. Vocês podem ligar aqui para o número da corretora, ou 0800, ou mandam um e-mail e pedem, solicitem a ação que vocês querem alugar. Aqui está dizendo que pode enviar por e-mail. Mas tem o seguinte, você pode fazer a solicitação de aluguel. Agora, se você já está vendido, é melhor você pegar o telefone e ligar, porque senão vai chegar 4h30 da tarde, 4 horas da tarde, ninguém viu aquele teu e-mail por acaso, ou por exemplo, e a corretora te zera, e você mandou o e-mail, mas não deu tempo de alugar. Eventualmente teve muitos pedidos, não deu tempo para fazer, então é sempre bom pegar o telefone, ligar, não dar chance ao azar. Tá certo? Então, se você, enfim, está pensando em alugar, vou alugar aqui, está muito próximo de romper, manda um e-mail no dia, quem sabe amanhã vai estar bom. Tem muitas vezes que acontece isso, o mercado está vindo uma posição, se romper esse valor aqui, eu vou entrar alugando, vou alugar para vender. Então você manda num dia, por exemplo, para poder entrar vendendo no dia seguinte. Aí você manda por e-mail. Mas, sinceramente, eu acho muito mais prático, muito mais interessante, muito mais objetivo, muito mais pé no chão, você pegar o telefone, liga no 0800, tá certo? Se estiver nas capitais, nas grandes cidades, pega esse telefone que está aí na tela, 4003 2643, pega o telefone e liga, fala com a pessoa, deixa registrado, tá certo? Ou no 0800, se for em outras regiões. Garante. Você vai mandar um e-mail, você vai depender de alguém ler aquele e-mail, tá certo? Eu acho que tem certas coisas que tem que ser a moda antiga, ou seja, pega o telefone e resolve pelo telefone. Tá certo? Ou seja, não fica achando que alguém pode ver, porque eventualmente alguém pode não ver. Então, nessas horas, sempre, né, a lei de Murphy está aí. Tá certo? Então, como é que você faz para alugar? Você pega o telefone, depois que você preencheu o cadastro, né, contrato, aquelas coisas todas, aí você pega o telefone, identificou
uma posição, pega o telefone, liga e faz a solicitação. Você pode até depois mandar um e-mail para deixar registrado. Tá certo? Então você vai lá no BTC, tá certo? Que é o banco de títulos, né? Na verdade, a corretora vai lá no BTC e tenta preencher dentro dos requisitos. E é interessante, como eu já disse para vocês dizerem exatamente o que vocês querem. Eu quero o lugar vale, por exemplo, por um mês, mas eu quero reversível. Eu não quero porque eventualmente você vai fazer uma operação pequena, você não diz o que você quer, aí a corretora vai e aluga para você uma posição de um ano e não reversível. Ferrou. Vai ficar com aquele papel na tua custódia durante um ano pendente. Uma operação pendente depois você pagando aluguel sem necessidade. Então é interessante você pedir sempre um aluguel reversível, que você possa reverter essa posição a qualquer momento, ou seja, devolver para o dono do papel aquele papel ali. Lógico que você paga imposto. Toda vez que você tem lucro, você paga imposto. Você não paga imposto com prejuízo. Você vendeu a 10, comprou a 5, você vai pagar imposto, 15% de imposto. E outra coisa, day trade, aluguel, day trade não vale. Você tem que ficar com papel pelo menos 3 dias. Por isso que existe a categoria de venda descoberto. Venda descoberto, você vende a descoberto para zerar no mesmo dia. Caso contrário, você monta a posição e aí, porque você tem a liquidação financeira, liquidação física e financeira. Então você tem que ter pelo menos 3 dias, como termo. É uma operação a termo, você obrigatoriamente tem que ficar na posição durante 3 dias. Termo, inclusive, é uma proposta de palestra. Quando o mercado começar a melhorar, vamos falar sobre termo, que aí é o contrário. É você operar alavancado no mercado de alta, que também é a maneira mais maravilhosa de se ganhar dinheiro. Então, nesse mercado existem várias operações para ganhar dinheiro de uma maneira inteligente. O aluguel é uma delas. Você não está alavancado, mas você ganha muito rápido no mercado em queda. Vide Itaú, Banco Itaú hoje caiu 9%, sei lá quanto. Tá certo? Deixa eu ver aqui algumas perguntas que eu não respondi. Tem gente que vendeu muito lenço hoje. Aí, não sei quem falou nada. Eu, enfim, tava um pouco ansioso porque eu tinha algumas coisas para fazer e eu tive que sair mais cedo. Mas no início do dia a gente tinha falado no chat, o mercado vai buscar, o mercado à vista, né, vai buscar, eu acho que foi 68 mil pontos que eu falei, enfim, sei lá. Acredito que o mercado vai lá para baixo. Não só foi, como chegou num objetivo de longo prazo nos 67.300 pontos. Então faça a sua análise. Da mesma maneira que você faz a análise na compra, faz na venda e acredita. Trabalha com stop, trabalha com objetivo e serenidade. Às vezes o mercado muito volátil acaba trazendo um pouquinho de estresse. Isso aí a gente vai aprender a lidar com isso ao longo do dia, ao longo, né, da nossa história. Tá certo? Day trade, qualquer day trade vendeu para recomprar 20%. Posição, vendeu para recomprar 15%. Sendo que a corretora é obrigada a reter uma pequena parcela desse valor. No day trade dos 20%, a corretora retém 1% para carimbar o ganho. E quando você faz a operação normal, né, dos 15%, ela é obrigada a reter 0,035, enfim, se não me engano, esse é o valor, 0,035% do valor a ser pago.
Isso carimba o dinheiro. E a Receita Federal sabe exatamente todas as operações que vocês fazem na bolsa. E se você falar que no final do ano você vai compensar, você pode compensar, tudo bem. Mas você vai compensar com multa, tá certo? Você não vai escapar dessa multa. Se você tem um imposto para pagar em janeiro, você vai pagar no ano seguinte, março do ano seguinte, vou fazer a compensação, beleza. Você vai pagar aí 14, 15 meses de multa. Ou seja, imposto de renda, você ganhou num dia, num mês, você tem até o final do mês seguinte para fazer esse regulamento, no DARF. Você compensa perdas com lucros, você não compensa lucros com perdas. Ou seja, você teve lucro em janeiro, paga final de fevereiro. Teve prejuízo em fevereiro, você pode compensar com lucro de março. Agora, aquele de janeiro que você pagou, já era. Teve lucro, vai começar a operar agora em agosto. Teve prejuízo em agosto, compensa com setembro. Teve lucro em agosto, não compensa mais, você é obrigado a pagar. Então você compensa prejuízo com lucro. Você não compensa lucro com prejuízo. Tá certo? Então, aluguel de ações, você liga, né, nos números 0800 703 2643 ou nas capitais 4003 2643 e faça a sua solicitação. Quanto custa o aluguel? Na verdade, o aluguel é muito barato. Tá certo? E quando você for fazer o aluguel, você pede já para dar uma olhada nas taxas. As taxas diferenciam, elas têm diferenciação em termos de papel e em termos de prazo de vencimento. Existe um mínimo de aluguel. Aqui está dizendo, o Banif exige que a operação de aluguel tenha no mínimo de 15 mil reais. Seja para você botar para uma ação para alugar, ou se você quiser tomar uma ação para depois vender. Ou seja, você alugar, você é o tomador do aluguel ou você é o doador do aluguel. Seja uma ponta ou a outra, a corretora limita em no mínimo 15 mil reais. Tá certo? E garantias. Normalmente garantias são feitas em dinheiro. Mas normalmente a corretora aceita ações, tem corretora que aceita, outras não. Dependendo do momento que está se vivendo, a corretora já não aceitam, porque a garantia, se você põe em ações, a garantia no mercado como hoje, né, a sua garantia também está derretendo. Então a corretora se reserva o direito, muitas vezes, de não aceitar ações. E a garantia do aluguel é de 100%, na verdade acaba sendo 120%. Porque ela só é 100% do valor do aluguel e mais 20% do valor do contrato de aluguel, como uma margem complementar, ou seja, 120%. Tá certo? Todas essas dúvidas, vocês podem ligar antes, liga, né, naqueles números que eu falei, no 4003 2643 ou no 0800 73 2643. Num dia calmo, num dia tranquilo, pega o telefone, liga, tira as dúvidas. As pessoas que vão estar te atendendo vão responder todas as perguntas. Tá certo? Então, enfim, tem um monte aqui. Eu vou parar aqui no sétimo. Depois vocês entram aqui no próprio site da corretora. E, enfim, ali está bem mastigado, né? Quase que autoexplicativo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, aí tem, né, os números para vocês estarem tirando essas dúvidas. Enfim, a gente no chat, no fórum, também ajuda vocês nessas dúvidas. Eu acho interessante a gente olhar um pouquinho de estratégia, né? Que no final das contas a gente veio aqui para ganhar dinheiro, não foi para conversar. Então tá aqui, repetindo, banir ações de opções, alugar
enfim, e aqui embaixo tem a como alugar e depois o contrato embaixo, tá certo? Vamos aqui ver uma operação aqui, Banco do Brasil. Enfim, eu escrevi um artigo para a nossa revista desse mês falando exatamente sobre esse assunto e eu usei o Banco do Brasil como exemplo. A gente pode usar aqui o Banco do Brasil, pode usar aqui YouTube 4 como exemplo. Agora o Cavoco tem uma pergunta: enquanto alugado, compensa o pago imposto de renda na operação? Enquanto alugado, não, enquanto você tiver vendido, você monta uma posição vendida, você vende, recomprou, ou seja, liquidou aquela operação. Se for 2, 3 dias de posicionamento, né, aluguel, 3, 4, 5 dias de aluguel, você vai compensar, você vai pagar o imposto de renda sobre aquele aluguel no mês seguinte. E aí ele entra dentro da compensação de lucro de perda que você tem no mês. Normal. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Cavoque. Enquanto você está alugado não tem nada a ver. Ou seja, quando você está dentro da operação é vendi, estou com uma posição vendida. E depois você recomprou. Na hora que você recomprou aquela venda, você zerou sua posição e aí já faz jus a um imposto de renda, se você tiver lucro. Dentro do mês, lucros de perdas, você pode compensar, porque você está fazendo. E outra coisa, você opera opções, não se mistura com mercado à vista. Day trade é uma coisa, opção, tá certo? Você não compensa perdas no day trade com perdas em posição. São coisas diferentes. Day trade compensa com day trade, posicionamento compensa com posicionamento. Mas enfim, vamos ver aqui YouTube. Eu vou raspar aqui e valendo 3 pontos. Aliás, você não publicou o resultado do mês passado, né? Valendo 3 pontos. Se alguém me fizer uma análise aqui do papel rápida, ele só precisa botar uma de 2 figuras, uma de 2 nomes. Eu aceito como válida. Eu disse uma palavra. Média, descendentes, não tem nada disso. Estou falando de análise gráfica, não estou falando de indicadores. A gente analisa o gráfico. Eu quero saber gráfico. Qual é a figura aqui que já me sinalizava que poderia vir para baixo? Canal de baixa não. Uma palavra. Não, vou dar mais 10 segundos. Alguém bateu na trave aí. Mais 10 segundos. 9, 8. Ninguém?
Vai ser operação Elano? Vocês vão chutar para fora? Por enquanto o nego só chutou para fora. Por enquanto foi operação Elano. Galera só chutou para fora. Bom, posso falar então? Vou falar. Vou falar. Vou falar. Bandeira! Bandeira! Já sinalizava. Poderia ser bandeira de queda ou Fibonacci. Expansão de Fibonacci quando rompeu a cabeça do pivô na retração de 38,2. Ou um ou outro. Ou uma bandeira já sinalizava uma queda. Ou a expansão de Fibonacci quando rompeu a cabeça do pivô. Ou seja, quem respondeu bandeira respondeu o melhor. Porque ele já pegou esse movimento. Aí soluçou aqui. Um repiquezinho de alta. Para voltar a cair. Bandeira de queda. Então, da mesma forma que você analisa o mercado de baixo para cima, mercado subindo, analisa de cima para baixo também. Fez uma bandeira, fez 1, 2, 3, 4, 5 candles. Perfeito. Perfeito. No primeiro momento era uma venda aqui e depois, quando testou a cabeça do pivô, abriu de baixo para cima, não deu venda ainda. Aí fechou com uma figura que lembra um martelo, sombra, pode ser, aqui até então era um martelo. Tá certo? Martelo com a sombra superior, martelo de queda, né? Ou seja, martelo de queda nessa figura aqui, né, esdrúxulamente, mas isso aqui é uma linha de contra-ataque. Ele abriu de baixo para cima, veio de cima para baixo, fechou no mesmo nível aqui. É uma figura que lembra uma linha de contra-ataque. Essa linha de contra-ataque, enfim, tá meio esquisita, mas enfim. A figura mais gritante aqui é essa bandeira. E depois aqui a cabeça do pivô, se você jogar o Fibonacci. Você poderia ter numa venda conservadora, rompeu o fundo anterior, eu entro vendendo. Tá bom, rompeu 30 e 30, eu entro vendendo. Ele fez mínimo aqui nos 29 e 26. Ou algo parecido. Vamos pegar BRAP hoje. A recomendação de BRAP. Pivô de baixa, uai. Por que não, Kojak? Tudo que acontece de cima para baixo não tem ondas gélidas para baixo? Deixa eu ver aqui, pera aí, vamos voltar aqui. Vamos ver aqui. Aqui formou um padrão de envolvimento. Mas ele confirmou esse padrão de envolvimento? Não. Não confirmou. E é aquela história, né? Nesse dia aqui, que foi ontem, né? O mercado inteiro abrindo em alta, né? A gente aqui, pô, tá abrindo em alta. Né? Eu falava pro cara, segura a recomendação, não lança a recomendação. O abriu muito forte, o gap muito grande. E parará. Aí o José me perguntou, tem certeza que esse negócio, esse gap é um gap diário? Eu falei, isso aí é um gap diário. Tem certeza? Né? O mercado não querendo, vai ou não vai. E a gente só fazendo a festa no índice. Estão lembrados? Só fazendo a festa no índice. Aí daqui a pouco, fechou, veio para baixo. Fez aqui um padrão de envolvimento que não confirmou. Ele abriu com gap, foi lá embaixo, fechou o gap, né? E fechou aqui numa linha de contra-ataque. Ou seja, aqui mostrando queda. O interessante é você ver esses dois candles aqui lá em cima num topo. Aí perfeito, vem para baixo. No caso aqui ele sinalizou que perdeu a força, né, testou o suporte da cabeça do pivô aqui outra vez, nos 31,
E hoje abriu com gap, vai, não vai, vai, não vai. Quando perdeu a mínima aqui, uma vendinha. A confirmação aqui seria ele fechar em alta. Ele poderia até ter vindo aqui para baixo, mas ele fechou no campo positivo. E quanto mais positivo ele fechar, mais forte, mais firme é essa confirmação. Ele não confirmou aqui, ele fechou devolvendo. Aqui nesse dia aqui ele fechou a 31,42. Nesse dia aqui ele fechou a 31,40. Ou seja, 2 centavos abaixo. Ele fechou no campo negativo, Itaú, nesse dia, ligeiramente negativo. Não é isso? Abertura, deixa eu ver se é isso mesmo. A abertura foi lá embaixo, o último aqui 31,42 e o fechamento aqui 31,40. É isso aí. Fechou 2 centavos abaixo, linha de contra-ataque, figura de queda. Se ele tivesse, o ideal é que ele até poderia ter fechado o gap. Salutar. Fechar gap é salutar, principalmente gap diária. Ele fica livre daquela pendência. Depois ele vai e sobe, por exemplo, e fecha com martelinho, fecha com doji. Se ele tivesse fechado acima dessa linha vermelha aqui, dessa média de 8 períodos, melhor ainda. Foi isso que aconteceu, veio para baixo. Tá certo? Bradespar. O interessante de Bradespar é que além do gráfico de Bradespar analisado, olha aqui, rompeu a mínima aqui, hoje de manhã a banda de Bollinger estava horizontal aqui, e essa banda aqui estava vindo para baixo. Se fosse olhar pelas bandas, não era para comprar, não era para entrar vendendo, era para entrar comprando. Ele abriu com um pequeno gap de queda, melhorou. A gente disparou essa ordem. Que horas que a gente disparou essa ordem? Hein? Abre aí pra gente pra ver. Aí ele ficou, enfim, em algum momento disparando. A gente estava no índice quando disparou 39,30. Quando ele veio para baixo, a gente disparou pelo call do analista. Objetivo 38,90. Primeiro objetivo 38,90. Segundo objetivo 38,30. 38,32. Pode chegar amanhã lá? Pode. Só que uma venda amanhã é uma venda muito mais agressiva do que uma venda hoje. Inclusive porque o estocagem já está sobrevendido. Ele está vendido e já está sobrevendido. E outra coisa, esse volume de queda, olha aqui o volume em relação aos dias anteriores. Veio caindo com aumento de volume. Nesse dia aqui caiu, hoje, né? Caiu aqui, volume pequenininho. Não sei se é para entrar vendendo mais. Porque queda com volume pequeno não é uma queda consistente. Não sinaliza uma queda consistente. Olha aqui em cima. Harami. Confirmou o Harami quando ele veio para baixo. Aí ele foi, alfinetou, veio para cima. Aí ficou esse suporte aqui e esse. Aí ele ficou numa deriva. Ou seja, aqui não é mais para vender. Ele ficou nesse vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E, enfim, acabou vindo para cima. Fez aqui uma cruz de Harami. Cruz de Harami nada mais é do que um doji. Não é nem cruz de Harami, é um Harami. Fez aqui algo que lembra um spinning top, corpo inteiro dentro. Não é um doji, é um corpo aberto dentro do cano anterior. Ponto de compra 40,10. Foi no dia seguinte sufoco, foi lá embaixo, foi lá em cima. Aí já fez aqui essa figura aqui, já mostra desconfiança. Ele foi lá embaixo outra vez, voltou,
E aí começa a ficar nesse vai, não vai, vai, não vai. Ou seja, tem que botar um stop aqui. Olha só, gap. Vem embora. Ponto aqui, lindo. Linda posição vendida. Olha aqui o nosso lindo, maravilhoso, glorioso, espetacular índice futuro. Topo duplo. Você lembra que a gente pegou a venda aqui em cima? Pegamos uma venda aqui em cima, pegamos uma outra venda aqui. Na verdade foi aqui que a gente pegou a venda. Foi nos 440, rompendo 450, foi por aqui. Aí deu a primeira batida, veio a segunda, ficou aqui, né, o canalzinho de deriva, vai para cima, vai para baixo, rompeu para baixo, chegou no objetivo. Aí ficou meio mais ou menos e tal. Depois que passa fica lindo, né? Agora durante o dia, quanta volatilidade a gente viu aqui. Primeiro aqui, né? Vai, não vai, vai, não vai, estopa, não estopa, cai, não cai. A última venda que a gente fez foi aqui. Já era 11, quase meio-dia, estava precisando entrar numa reunião. Aí eu pulei fora. Pulei fora, veio para baixo, ó, VAP, foi lá embaixo. Derivou durante uma eternidade. E depois caiu mais. E olha só, aqui, se a gente traçar teoria de Dow, gente, nada mais do que isso. Se a gente traçar aqui esse canal de deriva aqui, rompeu para baixo, rompeu essa área de suporte aqui, ele sinalizava uma queda mais ou menos nessa faixa aqui. Ou seja, rompendo aqui, deixa eu tirar esse daqui e botar outro. Rompendo mais ou menos essa faixa aqui. Os 860. Aqui caiu mais um pouco. Ele chegou no objetivo e ainda caiu um pouco mais. Então, você operar na compra, operar na venda, o pessoal que tem seguido, né, as operações do índice futuro. O índice futuro é interessante porque as coisas acontecem muito mais rápido. A gente está olhando aqui, no caso, um gráfico de 15 minutos, mas a gente também tem um gráfico de 5 minutos. Está aqui o gráfico de 5 minutos. A gente trabalha com os dois, vem trabalhando com os dois. Naquele momento que o mercado ficou de lado, pula fora, não é para fazer nada. Perdeu aqui. Média abrindo. Aí sim, você pode olhar média, você pode olhar estocástico, você pode olhar uma série de coisas que vão só te dar o conforto psicológico que você precisa para fazer uma venda, né? Vocês se lembram ontem que eu falei para vocês, pô, esse negócio aqui não estou confortável, mas está mandando vender, eu vou vender. Pô, o mercado foi lá embaixo. Esse é o exercício que vocês têm que fazer. O interessante do índice é que você pode entrar com um contrato. Tá na dúvida, entra com um contratozinho. Se o mercado vier 300 pontos contra você, olha só, 300,2 vezes. Você perdeu R$60. Em um contrato, você perdeu R$66. Isso, 300 pontos, é muita coisa. Você perder 300 pontos significa que você não utilizou o stop. Um gráfico que eu falo de 5 minutos, 15 minutos, como a gente tem feito. Eu não sei se vocês têm percebido, mas essas operações de posicionamento, de day trade, de day trade, né, esse
essa maratona que a gente tem feito, né, de 9 a meio-dia mais ou menos, vocês têm visto muita coisa, né, muito gráfico, seja na compra, seja na venda. Uma hora entra comprando, uma hora entra vendendo. Na verdade, isso aí, gente, é de propósito que eu estou fazendo. Ou seja, quebrar todas as amarras. Ainda vou conseguir fazer com que a Renata, né, devagarinho, ela vai começar a mexer na compra também. Ou seja, você devagarinho mostrar, né, a união faz a força, vamos lá, entra comprando, ganha dinheiro, entra na venda, ganha dinheiro, vai ser estopado, vai ganhar, vai perder, tem que ganhar muito mais do que perder, ou seja, tá mastigando ali, olhando, fuçando, treinando, 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 a um custo muito baixinho, muito pequenininho. Basta ter o quê? Só vontade e disposição para aprender. Então tem um marretado nesse negócio aqui, exatamente para a gente quebrar paradigmas, para a gente, né, quebrar as barreiras que a gente tem, a gente, né, e obviamente ganhar dinheiro. Obviamente ganhar. Renata não, a Rita. Eu juntei o Renato com a Renata. Bom, Rita, eu tava falando de outra pessoa, né? Eu tava falando de outra pessoa. Já que você se delatou. Não, eu troquei mesmo. Gente, depois já são quase 8 horas da noite, eu tô aqui na corretora, eu chego aqui 7h30 da manhã. Então chega uma hora que tem que dar um descontozinho. Tá certo? Então a ideia é essa, é marretar gráfico, operação, operação, tá certo? E vamos ganhar dinheiro e vamos pra frente, trazer autoestima, trazer confiança, trazer técnica, trazer desafios, né, a serem rompidos. Então a ideia é a gente estar marretando em cima disso. A gente ganha na bolsa tanto na alta como na baixa. Tá certo? É aquele negócio aquela frase que eu li em algum lugar, né? Eu ganho na bolsa, eu não sou feliz porque ganho na bolsa. Eu ganho na bolsa porque eu sou feliz. Ou seja, eu sou feliz porque eu faço um monte de coisa certa, onde eu vejo as coisas acontecendo e eu tomo o meu posicionamento certo. Tá certo? Mas é isso, gente. Então, era basicamente isso que eu queria passar para vocês, mostrar, né, que não existe nenhum motivo para a gente não entrar ganhando na venda. Eu vou semana que vem, já estou avisando, semana que vem a gente vai ter segunda, terça e quarta. Segunda de manhã eu tô aqui, terça de manhã eu tô fora. Vou estar em São Paulo, tem um treinamento lá. E na quarta de manhã eu tô aqui no horário normal das 10, das 9 às 10h30. Quarta também é curtinho, que tem um monte de reunião. Segunda-feira normal, terça tô fora, quarta das 9 às 10h30. Mas tu vou estar em São Paulo, Rita. Vou estar lá pertinho de você. Inclusive a galera que, né, o pessoal quis marcar um almoço com o pessoal de né, o pessoal de São Paulo e tal. A gente pode marcar esse almoço na quarta-feira. Então é isso, gente. Quero agradecer a todos. Eu acho que essas conversas fora do pregão também são interessantes, né? Esses bate-papos, esses chats, né? Esses palestras, né? São interessantes para a gente, sem mercado, estar trocando informações, conhecimento. Acho que é sempre bom a gente poder dividir coisas que a gente gosta com pessoas que a gente gosta. Tá certo? Gente, muito obrigado. Vamos em frente. Amanhã, 9 horas da manhã,
9 horas da manhã, estamos de volta. Opa, 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 pera aí, tem um negócio aqui que me interessa muito. Achei a fórmula do Ishimoku pro gráfico. Opa, Alex, você vai me mandar esse negócio. Depois você dá um jeito de me mandar isso, tá, Alex? Não sei como. A gente combina uma forma. Quando eu falo pra mim, não necessariamente pra mim, Eduardo, mas pra mim, Eduardo barra Banif, pra gente aqui, que eu tô querendo desenvolver esse negócio pra botar como uma das ferramentas pra botar à disposição de vocês. Já tá onde? Ah, aposta no fórum. Tá bom. Anota aí. O Jean vai estar incumbido disso aí. Então, gente, então é isso. Muito obrigado. Boa noite. Fiquem com Deus. E amanhã tem mais. 9 horas, 10 para as 9, estamos entrando, tá bom? Um abraço e mais uma vez muito obrigado.